conhecida por todos nós carinhosamente como a JEDAC. Eles estão entre vocês e daqui a pouco vão aparecer para poder abrilhantar a nossa noite. E mais uma vez nós vamos dialogar com vocês sobre um tema que é bastante atual, que é atualíssimo e é emergente, até para nós que dizemos ser espíritas, não é? Que é ecologia e espiritismo. O que é que a gente pode encontrar de simbologia e prática para colocar nas nossas vidas, né? Sair da teoria e pular um pouco para a prática. Qual é a relação que esses dois temas têm? De que forma eles colidem ou de que forma eles caminham junto, né? Nessa proposta da natureza e do ser transcendental que somos nós, espíritos. Eu vou pedir para o nosso amigo diminuir um pouco da luz, para que a gente possa fazer a nossa prece e iniciar o nosso trabalho. Amigo Mestre Jesus, pedimos todos nós a sua orientação nessa noite, para nos conduzir em mais um ciclo de palestra que se inicia hoje com a JEDAC e se encerra no dia 23 com IEJA, Senhor. Pedimos a presença de todos os orientadores da casa para nos conduzir, nos guiar e energizar os nossos corações e as nossas mentes para que essa noite possa ser bastante produtiva. Com a permissão de Deus, nosso Pai Criador, iniciamos mais uma palestra aqui nesse centro, Senhor. Que assim seja. Então, gente, como vocês podem ver, é mais um ciclo sobre ecologia, espiritismo e educação. De que forma esses três temas eles conseguem dialogar com a prática da doutrina espírita, com a proposta da doutrina espírita, né? Como construir um futuro mais harmonioso e sustentável, utilizando esses três pilares, né? Que a gente possa seguir essa noite, assim como nós fizemos ao longo de alguns sábados com os jovens, dialogando se seria possível sim, na doutrina espírita, se reconhecendo como espírito, a gente conseguir ajudar o mundo e se ajudar, né? Porque a gente falou muito sobre as gerações a seguir, mas descobrimos que a geração a seguir somos nós mesmos, né? Eu vou trazer aqui a nossa querida irmã Cândida Queiroz para falar um pouco com vocês. Oi, gente, boa noite. Desculpa o atraso. Boa noite, pessoal do Instagram. A gente estava numa outra atividade e aí corremos para dar conta de tudo. Então, Eric trouxe já, né, que o nosso tema ecologia, espiritismo e educação. A gente está trabalhando com o tema da educação esse ano, né, pela FEEB, aqui na casa. Também a gente segue esse tema. E aí a gente pensou com os jovens da gente trazer essa temática que ela é tão necessária, é tão atual, né? E ela é tão importante. E aí a gente refletir aqui hoje, o que é que tem a ver ecologia com espiritismo, né? E qual o papel da educação nesse processo, né? Interessante a gente pensar que a ecologia também é uma ciência relativamente nova, né? A gente pode trazer também que o espiritismo também, né, tem o seu caráter científico, surge mais ou menos no mesmo período e que tem muita similaridade, né? Se a gente for pensar que a ecologia, esse estudo da vida, esse compromisso com a vida, e que o espiritismo também traz isso em seu cerne, né? Da gente também fazer esse processo de cuidado, de preservação, de amor a si, ao próximo e ao mundo.
E aí a gente hoje refletiu um pouco aqui nessa noite como é que essas duas questões se entrelaçam, essas três até, e como é que nós, enquanto também espíritas, nós estamos pensando isso, certo? Vamos dar início aqui. A gente vai dar um trabalhinho, viu, tia? Sou floresta, o pulmão do chão, a árvore brota a canção. Sinto machado, o fogo, a dor, mas creio na paz, no cuidado, no amor. Em cada folha que dança ao vento, há a promessa de um renascimento. Que plantemos juntos com um coração e luz, para que o verde renasça e nos conduz. Eu sou o oceano, profundo e azul, lar das ondas do coral do farol sul. Sinto o lixo, a dor de cada maré, mas creio no cuidado que a humanidade daí é. Que as águas sejam limpas, livres, sem temor. Que a vida floresça com paz e vigor. Pois o oceano é vasto, mas também coração, que bate em todos pela canção. Sou o ar, que envolve e faz respirar. Levo o vento suave, o frescor do ar. Carrego a esperança de dias mais puros, onde o amor aos céus construa culturas. Deixe-me soprar sem poluição. Deixe-me que o vento seja leve em cada educação. Com cada respiro, façamos valer um mundo limpo onde o ar é vivo. Sou a água que escorre em cada rio, em cada mar, em cada fio. Mas vejo o desperdício crescer. Mesmo assim, acredito e sigo a fluir. Preserve cada gota, cada fonte, para que sejamos sempre um horizonte. Então, trouxemos aqui o oceano, tem mais? A floresta, o ar, a água, não foi? Trazendo um pouco do seu sentimento de como é que eles estão nesse momento, né? Pode pensar. E aí a ideia... Quem é que vai perguntar agora? Passa. Não tá indo? Vem aqui. E a ideia é a gente começar a refletir por aqui. Que marcas estamos deixando na Terra para que nossa existência seja melhor? E agora volta com vocês. Que marcas vocês acham que estamos deixando? Inclusive depois da fala aqui da floresta, do oceano. Quais são as marcas que nós estamos deixando no nosso planeta? Eu acho que estou deixando a destruição, que é o que está acontecendo. É a destruição da natureza que eles estão fazendo. O homem está se preocupando com coisas que não devem se preocupar. E o homem está se preocupando com coisas que não deve se preocupar e esquecendo de preservar a natureza. Isso. Aí tá acontecendo o que está acontecendo agora, né? O resultado. Quem mais? Quem mais quer falar sobre isso? Sobre as marcas que nós estamos deixando? Quer? Diga aí, tio. Nós estamos deixando uma marca de muitas perdas, né? Então, espécies de animais estão desaparecendo, espécies de plantas
de árvores, rios que saciaram a sede de muitas famílias não existem mais. Então nós estamos perdendo a nossa própria conexão com a natureza. Passe só mais um pouquinho. A gente trouxe algumas imagens que refletem exatamente o que vocês estão falando, olha. Então, essa primeira aqui, não sei se dá para vocês verem, ela é bem recente. Foi uma das imagens da Espanha, de Valência, onde teve uma enchente que levou a muitas mortes, muitas pessoas desabrigadas, né? Poderia ter sido a enchente que aconteceu em Porto Alegre e que a gente vivenciou isso aqui no Brasil esse ano, né? E por incrível que pareça, mais ou menos do mesmo período, a gente tem aqui ao lado esse alagamento no deserto do Saara, num lugar que sempre foi árido, né? A gente tem poças por conta de enxurradas, por conta do excesso de águas, pelo excesso de chuvas. Olha, vai. Diga aqui pro pessoal da internet ouvir. Na semana passada, complementando essa informação de chuvas torrenciais no Saara, nevou em pleno deserto, abalando completamente o ecossistema que já estava totalmente adaptado à aridez. Teve neve. Então, o desequilíbrio climático no mundo é uma das heranças que nós estamos deixando. No afã da busca do material a qualquer custo para levar ao homem um bem-estar, estamos desequilibrando tanto o planeta que estamos invertendo as estações do ano em determinados países. Onde era seco, está sendo úmido, chuvoso. Onde era úmido, chuvoso, estamos deixando seco. O Brasil está começando um processo de desertificação no Brasil, devido a esse desequilíbrio climático que nós estamos provocando. E aí é interessante pensar que não é simplesmente só excesso de chuva ou de seca, mas isso modifica todo o ecossistema, né? Porque aqueles animais, aquelas plantas que já estavam acostumadas com aquele tipo de ambiente, né? Muitas vezes não conseguem se adaptar. E aí o que o líder trouxe da questão também da extinção, né? Por conta dessa modificação que está sendo feita no ambiente pela mão do ser humano, né? Pela mão do homem. E só para finalizar, a última imagem é aqui do Brasil, das queimadas nas florestas, né? A gente viveu esse ano também uma situação bem atípica de que a queimada era tão intensa que o ar poluído, a fuligem, ele se espalhava por outros estados, né? Mesmo que não estivesse tão próximo do lugar que estava ali acontecendo a queimada, para a gente entender que muitas vezes a gente diz assim, isso está tão longe de mim. Eu estou aqui em Salvador, o que é que eu tenho a ver com floresta, no Cerrado, na Amazônia, com as queimadas que estão acontecendo lá? Mas é exatamente por essa mudança nesse ecossistema que vai interferir, por exemplo, na quantidade de chuvas no Rio Grande do Sul ou pela seca em outros estados, né? Porque vai simplesmente impactar em tudo isso e da gente também tentar se perceber que nós estamos interligados, que tudo isso absolutamente está interligado, né? Porque nós somos um, né? A nossa natureza, a nossa constituição é a mesma, inclusive, né? Das plantas, dos animais, né? O nosso DNA tem essas mesmas substâncias. Pode passar mais um pouquinho? Geraldinho está dizendo, o consumo demasiado, produzindo lixo em excesso. Geraldine está no Instagram dizendo que o consumo imediato, demasiado, produzindo lixo em excesso. A gente vai mostrar uma imagem assim também. Pode passar, Lira? Então aqui, ó, o oceano cheio de plástico, cheio de lixo,
né? Aqui também, a tartaruguinha aqui presa com, né? Isso. E aqui tem isso, ó, segundo os dados divulgados pela ONU, 80% de todo o lixo marinho é composto por plástico. E a estimativa é que em 2050, a gente já está bem pertinho, só faltam 25 anos praticamente, a quantidade de plásticos na água supere a de peixes. Para se ter uma ideia, hoje a presença de microplásticos nos mares já supera a quantidade de estrelas na galáxia. A poluição dos oceanos por plástico custa ao mundo 2,5 trilhões por ano, né? Então, aí se por um lado se pensa tanto no consumo, né, teria que se imaginar também nesse impacto que está tendo também no gasto, né, do que está sendo produzido. E na prática, esse valor representa todas as perdas e danos causados aos serviços ambientais importantes que o mar fornece, como produção de oxigênio e alimentos, armazenamento de carbono e a manutenção do equilíbrio térmico no mundo. Então, ter lixo no oceano não é só algo esteticamente feio, ruim, né? Mas impacta também nisso aí, na produção de oxigênio, de alimentos, né? No armazenamento de carbono, na manutenção do equilíbrio térmico. Então essa questão do esquentar e do esfriar e do excesso de chuva também está relacionada a isso. Diga, Bia. Eu queria adicionar a informação de que na gringa, principalmente no pessoal dos Estados Unidos, tem uma trend de você mostrar, você fazendo copos de água do dia ou coisas realmente, preparando meu copo Stanley. Todo mundo já viu um copo Stanley, mas que a gente usa no Brasil, que é aquele que tem tampa e tal. Só que o pessoal usa lá na gringa é um copo diferente e tem um monte de acessórios para colocar nesse copo que você consegue comprar pela internet. E aí surgiu esse monte de trend realmente mostrando o consumismo, que no mundo que a gente vive hoje, você é obrigado a comprar. Você é obrigado a comprar porque as coisas agora não são feitas por qualidade, elas são feitas para ter dinheiro, por dinheiro. E continuando nessa pauta de trends da gringa, o pessoal começou a fazer uma trend de baixo consumo, mostrando o que uma pessoa normal consome. Tipo, uma pessoa que, por exemplo, não grava conteúdo ou que não é facilmente influenciável por trends de aplicativos de vídeo curto, como Instagram e TikTok. E realmente, você olhar esse tipo de vídeo, são consumos que a gente faz no nosso dia a dia. Por exemplo, você ter uma garrafa de água em casa e você usar ela para tudo, ser a garrafa mais simples possível. Você ter ela há anos e você usar ela para tudo. Isso é um consumo normal e que hoje está sendo levado como baixo consumo. Porque a gente está muito acostumado com consumir muito, tudo, que o normal virou baixo. Exatamente. Passa aí mais um pouquinho, Lira. E é exatamente isso que Bia está falando. Vem cá, quem é que vai trazer agora? Mas aí a gente precisa ver, né? A gente precisa ir lá no Livro dos Espíritos e bora ver o que é que o Espiritismo fala sobre isso. O que está acontecendo aqui agora, nesse momento? Capítulo 5 da Lei de Conservação, Meios de Conservação. É a pergunta 705. Por que nem sempre a Terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? Aí, essa é uma pergunta que Kardec faz aos espíritos, né? Ele considerando que a Terra, então, não produz bastante para fornecer ao homem o necessário, já que desde aquela época em que que Kardec vivenciava, já tinha pessoas passando necessidade, né? Então, assim, é a Terra que não fornece o necessário? E aí, o que é que a espiritualidade a não Terra responde? fornece o suficiente, o que o ser humano precisa para sobreviver. O problema é que o ser humano sempre quer mais. A ambição humana é muito maior do que a empatia que a gente sente pelo próximo. Por exemplo, você pode ter R$2 na sua bolsa, mas você não vai dar aqueles R$2 que precisa, porque você pode pensar, eu vou usar esses R$2 para comprar alguma coisa.
ao invés de ajudar alguém que pode, sei lá, comprar um pão que está passando fome para ajudar isso. A sua ambição é muito maior do que a empatia e o sentimento de amor que você tem ao próximo. Responde aí, Bia. É que, ingrato, o homem a desespera. A despreza. Ela, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes, também, ele acusa a natureza do que só é resultado da sua imperícia ou da sua imprevidência. A terra produzirá sempre o necessário. Se com o necessário soubesse o homem contentar-se, se o que ele produz não lhe basta a todas as necessidades, é que ela emprega no supérfluo, o que poderia ser aplicado no necessário. Então, muito a partir até do que Bianca trouxe, né? Então, a gente despreza o que a terra tem para produzir, né? A terra produz o necessário para que todas as pessoas que vivem hoje, os 7 bilhões de habitantes, pudessem viver confortavelmente, né? Se alimentasse, né? Mas, no entanto, como Bia mesmo trouxe, a gente ainda tem enraizado em nós o egoísmo, a ambição muito forte, e com isso a gente produz uma situação de desigualdade social muito grande, onde a gente tem uma concentração de renda na mão de poucos, enquanto tantos outros vivem na miséria. Então é por isso que é importante a gente refletir, inclusive, sobre isso. Apesar de termos como a experiência aqui encarnados de viver na abundância ou na escassez, essa miséria que a gente vive muitas vezes, em que a pessoa não tem absolutamente nada, essa não é um exercício de aprendizagem que Deus trouxe para nós. Essas são escolhas feitas por nós mesmos, né? No sentido de que, no que é que nós estamos investindo, né? E aí, como Bianca trouxe, a gente ainda está nesse processo de egoísmo, de ambição muito grande. Queria trazer os comentários do pessoal do Instagram. Geraldine Borges comentou que tem que fazer o consumo consciente, e Aldaci Dias disse que tem que conscientizar os nossos jovens, as crianças, a cuidar do meio ambiente, pois essa geração é o futuro do planeta. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre essa história do futuro do planeta, né? Sobre as crianças que são o futuro do planeta. Passa aí, Lira. Quem é a segunda pergunta? Não é essa pergunta, a segunda não. Eu lembro. É? Qual a nossa responsabilidade na construção de um mundo mais harmonioso e sustentável? A gente falou sobre as marcas que nós estamos deixando. Mas qual a nossa responsabilidade na construção de um mundo mais harmonioso e sustentável? Nós temos responsabilidade nessa construção? Qual é a nossa responsabilidade? Quem quer falar? Tem que segurar? É, porque esse daqui é o que houve lá. Ah, sim. Na verdade, é assim, né, gente? Paulo Freire, em um dos seus livros, ele coloca que a educação é o processo de transformação da humanidade, né? Se a gente não tem educação, a gente não vai construir um mundo melhor, né? Hoje a gente se coloca dentro de várias famílias totalmente desregrada, né? Desconstruída. A família hoje, ela perdeu o sentido, né? De que você tem que ensinar as suas crianças, aos seus filhos, desde lá do berço. E tudo que você ensina a uma criança, ela aprende. E se ela aprende, ela transforma, ela leva aquilo para o resto da vida, né? Uma vez, por que eu estou dizendo isso? Porque nós somos responsáveis por tudo isso que está acontecendo no planeta, né? As queimadas, a poluição, tudo que está acontecendo, nós somos responsáveis. Por quê? Desde quando a gente chupa um picolé e joga um palito na rua,
nós estamos contribuindo para esse impacto no meio ambiente. Se a gente vai para a praia, larga lá as garrafas, a embalagem do acarajé, para a onda vir levar, nós estamos contribuindo de alguma forma para essa desarmonização no meio ambiente. Não é isso? Uma vez eu saindo do centro, né, estava com um colega meu, e aí tomei a aguinha, eu, Mônica, que já era na época evangelizadora, e peguei o copo, tomei água na rua e joguei no chão. E aí um colega meu falou assim: mas Mônica, você é mal educada. Como você tem coragem de pegar um copinho plástico e jogar na rua, desde que no centro tinha lá a lixeira para você jogar? Eu nunca mais esqueci disso na minha vida. Não sei se eu fiz isso no automático, mas aquilo foi uma lição de moral para mim. Então, desde os pequenos atos nossos, né, a gente contribui ou não para esse desregramento do meio ambiente. E educação, sim, gente, é tudo. Ela transforma, ela modifica, ela faz muita coisa pelo ser humano. Queria completar com comentários do pessoal do Instagram. Leon Menezes diz que todos nós seremos também reencarnantes nesse planeta. E Minéia Castro diz que devemos ensinar e cobrar a todos a importância da educação ambiental. Ok, muito bem. Hoje a Instagram está participando ativamente. Vamos lá. Passar por causa do tempo. Temos uma outra. E aí, assim, para essa pergunta sobre, né, a nossa responsabilidade, o Livro dos Espíritos também traz uma reflexão para a gente. Diga lá, Lai. Pergunta. Bote pertinho assim. Isso, tá. Pergunta 711. O uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? Abre aspas. Esse direito é consequente da necessidade de viver. Deus não importaria um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. Fecha aspas. Então, a gente, né, na pergunta 711 sobre o uso dos bens da terra, então a gente tem esse direito, né, de usar o que a terra nos tem aí para fornecer. A ideia é exatamente essa, mas Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo, e o meio de cumpri-lo se exatamente com essa responsabilidade. A gente precisava, ao tempo em que a gente está aqui vivendo, deixar marcas positivas no planeta, né? E, no entanto, o que a gente está refletindo aqui é exatamente o contrário, né? E aí tem uma questão muito forte relacionado a esse nosso processo também, que acho que foi Geraldine que disse no Instagram, desse consumismo que está muito ligado ao materialismo, né? A gente chega e esquece que somos espíritos, né? A gente se conecta com essa matéria que tem necessidades, né, de se vestir, de se alimentar, de ter um teto, de se vestir. Mas aí a gente coloca toda a importância nisso. Então, tudo que a gente consome tem, por exemplo, muita produção de água nisso. As roupas, as calça jeans, né? Cada elemento desse tem muito desse consumo dos bens naturais. E o que é que a gente pode fazer? A gente precisa começar a refletir sobre esse consumismo e como... Ah, o fone está balançando. E como... Eu pensei que você queria falar. Não. E como a gente pode repensar, né, coletivamente as nossas práticas, né, para que a gente possa de fato ainda proteger o planeta, já que a gente não tem plano B aqui, né? A gente precisa preservá-lo. Vamos lá, por causa do tempo. Passa aí mais um pouco, Altair, por favor. Pode, claro. Passa aí mais um, Altair. Ah, tá. É importante a gente ressaltar que a doutrina espírita, ela não interdita o uso dos bens naturais, seja da mineração, seja da exploração da madeira, da exploração dos recursos do mar, da plantação, do cultivo do gado.
para a gente não parecer que a doutrina espírita é contra isso, ela não é. Pelo contrário, o Livro dos Espíritos diz ali bem claramente que Deus nos deu esses recursos para a gente, de fato, usar, porque vai obrigar o exercício da nossa inteligência, e em desenvolvendo a inteligência nós crescemos enquanto espírito. O que acontece é que, inferiores que ainda somos no entendimento da lei maior e da lei moral, deixamos-nos levar pelo egoísmo e pelo orgulho para usar esses recursos naturais de uma forma predatória, negativa, explorando não só o recurso natural, como o recurso humano também, causando também o mesmo desequilíbrio. Precisamos entender que o meio ambiente não é só a floresta. O meio ambiente onde nós estamos agora é a casa de quem está nos assistindo, é meio ambiente. Então, se a gente não consegue equilibrar o meio ambiente onde vivemos, que há uma dificuldade muito grande das pessoas visualizarem o que é meio ambiente, o que é ecologia, né? Vamos continuar nesse processo, e aí é responsabilidade que nos cabe como espíritos imortais e herdeiros dessa própria terra, porque, como foi dito no Instagram, nós vamos reencarnar e vamos ter que refazer todo esse processo que destruímos. Não vamos evoluir enquanto ser imortal, mas a doutrina ela não impede o uso desses recursos. A gente pode estar se baseando na lei de preservação, na lei de distribuição, mas também na lei de progresso, né? No que o Paulo está trazendo aí, tem muito da lei de progresso. Então, nossa inteligência é exatamente também para a gente avançar nesses processos, mas a gente tinha que estar fazendo isso com racionalidade. É como se a gente destruísse na historinha da galinha dos ovos de ouro, né? E a gente estivesse destruindo a própria galinha que nos fornece toda a vida. A gente está fazendo isso muito porque a gente ainda não conseguiu avançar. Vai lá, a próxima. Como o Espiritismo nos inspira a cuidar do que é eterno e temporário na Terra? Olha só que pergunta, do que é eterno e do que é temporário na Terra. Como o Espiritismo nos inspira a cuidar do que é eterno e do que é temporário na Terra. E aí vai muito com o que Paulo trouxe também do meio ambiente, que o que é que compõe esse meio ambiente, né? Só são flores, só são plantas e animais? Quem é? Alice? Alice está perguntando. Tá perguntando? Não, perguntando não, desculpa. Tá comentando. Quando o homem compreender a interdependência de todas as formas de vida existentes no planeta, sem dúvidas, ampliará em toda a ideia de um lugar mais harmônico e que prevaleça o respeito mútuo. Muito bem. Quem mais aqui pode comentar? Sobre como a nossa doutrina nos inspira a cuidar do que é eterno e do que é temporário. Cat? Através da doutrina espírita, a partir do momento que compreendemos que somos seres reencarnantes, saberemos que viremos novamente a este planeta, a depender da evolução de cada um. A partir do momento em que você crê na reencarnação, você tem a noção que você tem que preservar o ambiente em que você provavelmente vai reencarnar. Esse é o sentimento espírita. Mais alguém?
Nessa pergunta tem dois fatores muito interessantes: o eterno e o temporário. Nos reconhecemos como espírito, né, como o tio nos trouxe. A gente entende que a gente precisa de um planeta para reencarnar, né? E somos feitos dessa energia cósmica que vem de Deus, que é eterna. Isso não vai se acabar. A gente não precisa se preocupar com esse aspecto, mas com o aspecto temporário, porque, como Cândida falou, a gente está muito enraizado, né, a essa conexão de quando a gente chega aqui, a gente esquece de muitos compromissos que a gente firmou, e a gente não se preocupa e não usufrui só daquilo que é necessário, né? A gente busca sempre esse estativismo que Paulo veio trazer, né? Então tem essa relação de espiritualidade e materialismo, né? Nessa questão é muito grande, é muito evidente, e no dia a dia a gente consome isso em todos os lugares, e agora mais presente ainda no mundo digital, né? Que também não deixa de ser, da forma que a gente utiliza, um materialismo, né? Porque nos suga muito tempo daquilo que a gente poderia investir em nós mesmos, né? No ser essencial. A gente poderia investir mais tempo no ser essencial, né? E a gente às vezes dedica muito tempo ao materialismo agora nas suas formas digitais. Não que o digital não seja bom, não que o espiritismo não esteja aqui possibilitando que a gente possa explorar também o aspecto digital, como Paulo falou. Não existe impedimento para o crescimento do ser. A gente pode usufruir de tudo, mas tendo ponderação, né? Pode passar, Lu? Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, o próprio Espiritismo nos traz essa resposta, né? De como a gente cuidar do eterno e do temporário. A nossa doutrina nos ensina, né? A gente deveria ter como primeiro ensinamento, vamos dizer assim, a primeira compreensão de que a gente precisa praticar o amor. Amor por si, amor pelo outro, amor pelo meio ambiente, amor pelo nosso planeta, né? E aí pensar nesse meio ambiente, né? Como Paulo trouxe, já desde a nossa casa, do nosso bairro, como é que a gente faz para estabelecer também relações harmoniosas, né? Porque isso faz parte desse mundo harmonioso que a gente quer. Então, desde a nossa casa, na nossa vizinhança, no nosso bairro, no nosso espaço de trabalho, né? Na nossa cidade, o que estamos fazendo por isso, né? As nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas escolhas, né? Escolhas desde o que a gente escolhe consumir, né? Até o que a gente escolhe, por exemplo, votar, porque isso também tem a ver com o que a gente está vivendo, né? São consequências das nossas escolhas. E nos diz também instruí-vos, no sentido de que a gente precisa estudar, compreender cada vez mais esse processo, né? E compreender, inclusive, o nosso papel enquanto seres espirituais, enquanto espíritas aqui nessa nossa vivência. Quem quer comentar? Claudinha? Comentários sobre essa parte? O que nós trouxemos como resposta para a nossa responsabilidade com o eterno e o temporário, né? E aí a gente traz algumas dicas. Quer vir? Quem quer vir falar essa parte? Quer vir? Venha. Consciência ambiental. Educar as pessoas sobre a importância da preservação do meio ambiente. Respeitar e preservar o meio ambiente é fundamental para a manutenção da vida em nosso planeta. Peraí. Então, foi o que... Como é seu nome? Mônica trouxe, né? Da gente desenvolver essa consciência ambiental através da educação, e que isso já comece desde pequeno, na escola, para que a gente cresça com
com essa consciência mesmo, porque aí a gente precisa lembrar que aquele copinho que a gente joga, ou a lata, né, uma lata de refrigerante, por exemplo, a gente pode encontrar com ela, né, a gente pode voltar e a gente encontrar com aquele copinho que a gente jogou, hein? Pois é. Ou mesmo depois de um processo de desencarne, a gente retorna, porque como ela fica, o plástico fica, a latinha fica, é bem provável que a gente reencarne e a gente encontre esse lixo que a gente está produzindo hoje, né? Tem, diga. A Aldaci comentou que na evangelização se preocupam em trabalhar com as crianças desde os 3 anos com a reciclagem, transformando o lixo em luxo. E a Alice também comentou que quando o homem compreender... Ah, não, essa daqui já falou. Não. Eu nem percebi. Aí, diga aqui a segunda, Bia. Conexão espiritual. Promover uma compreensão mais profunda de nossa existência, essência espiritual, que nos inspira a viver em harmonia com a natureza. Então aqui é uma outra questão também, né, da gente poder fazer essa conexão, a gente lembrar que a gente faz parte desse ecossistema, de que nós somos esse ecossistema, né, e promover essa compreensão dessa nossa essência espiritual. Transformação pessoal. Inspira mudança de hábitos e comportamentos para um futuro mais sustentável. Exatamente. E aí a transformação pessoal quer nos inspirar a mudanças de hábitos, né? Pequenos hábitos que vai desde do jogar o lixo no lixo, de reciclar o lixo, de dar um bom dia, né, para as pessoas ali no ambiente onde a gente vive, entrar no ônibus e dar um bom dia ao motorista, né, de chegar no trabalho e dar um bom dia e desejar coisas boas, porque esse também, né, é esse espírito, né, e para que a gente possa ter comportamentos cada vez melhores para um futuro de fato sustentável, né? Aí aquilo que Bianca falou em relação a essa questão do consumismo. Então você já tem uma garrafinha, precisa ter uma garrafinha, uma de cada cor. A ideia é ter a garrafinha para não usar copo plástico. Mas aí você tem um monte de garrafa, né? Porque não vale só ter uma, você tem que ter várias, né? Então, de fato, que escolhas são essas que nós estamos fazendo? Quer falar, Leti? Lê? Nosso papel como seres espirituais e cidadãos no planeta. Na conexão espiritual, Difundir conhecimentos e valores éticos é a chave para transformar mentalidades e comportamentos. Responsabilidade ambiental. Como cidadãos do planeta, temos o dever de proteger e cuidar do meio ambiente. E aí, assim, é interessante a gente pensar isso, porque fica parecendo, né, assim, cidadão do planeta, porque assim, isso aqui foi nos dado, a gente pode usar como a gente quiser, né, e aí a gente não tem responsabilidade nenhuma. E aí pensar que a gente tem deveres também, dever de proteger, dever de cuidar, dever de conservar, né? Para que até a gente mesmo possa encontrar, né? Então a gente fala muito isso de futuras gerações, das crianças, porque eu vou embora e as crianças que estão aí é que são o futuro, né? Mas a gente precisa repensar isso como reencarnacionistas. Nós vamos ser as próximas crianças daqui a pouco, né? Como disse Tinho, se a gente tiver o merecimento, né? Vamos ser as próximas crianças. As crianças do dia seguinte já estão aí, mas no apoiando. Pois é. Vá, diga. Um comentário aqui no Instagram. É fundamental entender que a poluição ambiental não é só sujeiras materiais, mas também o que pensamos pode poluir a vibração do planeta. Muito interessante isso, né? E aí, o que a gente estava falando do cuidado eterno, né? Também está relacionado, né? O que a gente pensa, ao que a gente vibra, né? As nossas
mudança de comportamento também em relação a isso. Estamos praticando, por exemplo, fazendo o Evangelho no Lar, que nos fortalece tanto para que a gente siga, né, atentos às nossas atitudes e aos nossos pensamentos, né? O quanto nos dedicamos a esse nosso processo também de cuidado com o nosso pensamento, fazer as nossas autoanálises, o nosso autoconhecimento, né? Será que de fato a gente está investindo nisso? E aí tem a transformação pessoal. Ao evoluirmos espiritualmente, somos capazes de promover mudanças positivas em nossas comunidades. Isso, a gente acredita que o nosso exemplo, ele vai também trazendo outras pessoas, né? À medida que a gente evolui, com certeza a gente vai tendo práticas melhores, a gente vai lidando melhor com as pessoas, né? Lidando melhor com as dificuldades, com os problemas, e isso vai criando também, né? Como se fosse uma onda de energia boa, de vibrações positivas, né? E aí a gente tem um chamado à ação, né? Para a gente, de fato, refletir sobre esse nosso comportamento. Então, em relação à consciência ambiental, o que é que a gente pode dizer? Diga aí, meninas. Ações individuais para reduzir o impacto ambiental. E que ações são essas? Que a gente pode pensar desde a nossa casa, inclusive trazer aqui para o centro, né? A gente pode pensar em reciclagem do lixo, na coleta seletiva, né? No nosso copinho que falou, né? Ao invés de ficar usando tanto copinhos, trazer a sua garrafa, a gente deixa ali, fluidifica a água, né? Será que essa é uma boa colaboração? Diga, Lila. Vamos refletir na questão da adoção, adotar, desculpa. Ai, entendeu? E quando chegarmos em casa, observar o que é que a gente está fazendo. Vamos olhar nosso lixo, estamos reciclando ou não? Nosso ambiente, como é que está? Sobre a questão de dar exemplo em qualquer lugar, mostrando, né, como é que pode melhorar o nosso ambiente, né? E aí seguirmos, né, numa melhora do mundo, né? Essa é a colocação que eu tenho a fazer. Desculpe aí o erro do gramático. O outro chamado é o chamado ao engajamento comunitário. Um comentário do Instagram. Alice comentou que todos têm que ser reeducados. Vimos há pouco tempo, no término das eleições, as ruas sujas maltratadas. Educar também o adulto é crucial. Foi tanto lixo que depois que as eleições passaram, ainda alguns dias, a gente ainda encontrava aqui na porta os santinhos. E se a gente pensar que essa é uma prática que não deveria acontecer, né? Porque é, inclusive, proibido por lei que haja esse processo de boca de urna no dia das eleições. E a gente vê aquele mar de papel nos bairros durante todo o período. Sabe aqui nesse beco que dá pra APP? Não dava nem pra passar segunda-feira. Tipo, a gente teve que atravessar no cante porque não dava pra passar. De tanto papel e... Acho que tinha chovido, porque tinha muito papel molhado. Não dava nem para passar. Leti, sobre o engajamento comunitário, que é o outro chamado à ação. Participar de projetos e iniciativas locais de sustentabilidade. Então, participar de projetos e iniciativas locais de sustentabilidade. Então, às vezes, é uma coisa muito pequena. Sim, a gente tem participado de um projeto que é o Cas Tampinha, que a gente junta tampinhas e uma ONG recolhe e consegue reciclar essas tampinhas, né, fazer outras coisas, vender, e com esse dinheiro cuida de animais de rua, para castração, para os cuidados com animais de rua. Então é um projeto tão
simples. Aí eu ganhei um brochezinho de embaixadora do Castrampinha. E aí onde eu vou agora eu tô viciada, que eu fico assim, atrás das tampinhas, né? Para poder levar. Então, pensar que outros projetos tem aí, que eu possa participar dentro do meu ritmo de vida, do meu trabalho, das coisas que eu já faço, o que é que eu posso fazer um pouquinho a mais e que eu possa contribuir com projetos que estejam cuidando, né, da comunidade, porque graças a Deus, gente, tem muitos projetos acontecendo. O Brasil é campeão em reciclagem de latinhas, por exemplo. Então, assim, cada passo desse também a gente precisa comemorar, mas é preciso fazer mais, sempre mais, né? E sobre a disseminação do conhecimento, né? Um outro chamado à ação. É sobre o quê? Quer falar, Lai? A disseminação do conhecimento. Disseminação do conhecimento, compartilhar informações e inspirar outras pessoas. Isso. Então, levar essa informação, né, sobre os cuidados, sobre a preservação, como a gente está falando aqui, a gente está falando desde criança, e aí a Alice trouxe da importância também dos adultos, como Mônica foi educada, né, Mônica? Adulta. Onde eles... Não, é porque senão não ouve. Onde eles fazem uma busca, os repórteres fazem busca, né, pelas praias de Salvador, mostrando a situação das praias de Salvador na segunda-feira. Tudo cheio de lixo, tudo poluído. Isso é ação de quem? Nós, seres humanos, né, gente? A gente pode muito bem ir à praia e tudo aquilo que a gente consumir, a gente coloca em um saquinho e traz para casa. Ou então deposita no lugar apropriado para isso, né? E por último, um chamado à ação para evolução espiritual. Cultivar a conexão com a natureza e a espiritualidade. Então, a gente continuar investindo nesse nosso processo, né? Nessa nossa jornada espiritual. E finalizando, nós temos aqui 10 dicas práticas para ser uma pessoa aliada à preservação do planeta diariamente. Caneta e papel. Vamos lá. Diga aqui o primeiro, Bia. Vai. Economizar energia, reduzir o consumo de plástico, utilize energias renováveis, separe o lixo domiciliar, apoio sustentável, mobilidade sustentável. Peraí. Tá. Diga o restante. Mobilidade sustentável, separar o lixo domiciliar, apoiar a agricultura sustentável. Engajar-se em atividades de conservação, não desperdiçar água, plantar árvores e reaproveitar os materiais possíveis. Isso. Então tem 10 diquinhas aqui, desde aquela economia da energia que a gente fica em casa ligada, apaga a luz, não tem ninguém aí na sala, por que o ventilador tá ligado, né? Isso ajuda o meio ambiente. Primeiro eu quero agradecer a vocês por esse tema maravilhoso que ocorreu. Mas para você fazer essas 10 indicações aí, você é chamado de maluco. Porque eu, desde a época da minha escola, me chamo de maluco. Mas, na verdade, como você mesmo disse, nós temos uma responsabilidade com o eterno, que é o planeta, uma dádiva divina, como ele falou, que nós vamos achar a dádiva divina sempre, mas só que devido aos nossos atos hoje, vão deixar sequelas que talvez nossos netos, nossos bisnetos não vão ver, tá certo? Porque eu reciclo tudo, desde do detrito, do número 2, até o que você pensar, enquanto eu sou chamado de maluco e a minha companheira chama de compostagem, uma compostagem que eu faço. Você falou do da tampinha aí, eu reciclo tampinha, eu reciclo tampinha de cerveja,
garrafa PET, porque eu dou a alguém, eu vou até trazer as tampinhas para você, que está lá guardado, certo? Mas é o que eu dou, a responsabilidade é nossa. Só que para você fazer essas 10 coisas aí, você tem que ter uma barreira muito forte. Primeiro que nós estamos num país onde o reciclador só é o pessoal da periferia, só é pessoal sem valor. Então o nego bota o preço deste tamanho. Ainda tem a deslealdade dos donos dos ferro velho, que aproveita para esganar. Então é muito maravilhoso essa palestra. Espero em Deus que a gente tenha muito mais. Deus abençoe. Mas não nos disseram que seria fácil, né? A gente precisa fazer exatamente o diferente. Então, é desde o pequenininho ali na casa, da economia da energia, da economia da água, de reciclar um lixo, a plantar uma árvore, se a gente tiver a oportunidade. Mas a ideia de que a gente possa criar em nós essa consciência de conservação, de preservação, mas também de construir, né, esse ambiente mais harmonioso, mais sustentável para a gente e para todos nós. E aí, para finalizar, de fato, a gente quer colocar aqui um vídeo que é a nossa prece também de finalização, né, que a gente possa levar essa mensagem de amor ao planeta. Está tendo problemas técnicos. O que foi? Bom, pessoal, enquanto a gente tenta ajustar ali a parte técnica, que acontece também, a gente queria ter um feedback de vocês de forma muito sincera do que vocês acharam da atividade, né? De que a gente falou muito aqui sobre a doutrina, a educação e a ecologia, da forma com que esses três elementos essenciais para a nossa vida acontecer interagem, né? Vocês acharam que foi necessário, que foi bom o diálogo? Participação das nossas Participação, o que é que vocês acharam? É necessário esse tema na casa espírita? É necessário ter muito mais. É necessário de ter? Porque como diz um ditado, aquele velho ditado do beija-flor, o cara está pagando a floresta e com a gota, eu faço a minha parte. Sim. Nós estamos fazendo a parte da gente. É como eu disse aqui há pouco, esses comentários tem que ter muito mais e com uma sequência mais efetiva, para não deixar morrer, não deixar a coisa pagar. Porque você vê, todo mundo chega, como ela mesmo disse, pega um copo, aí joga para lá. O outro vem, joga para lá. E quando você tira, você é recriminado. Sim. Então, essa coisa tem que estar muito bom. É muito bom, maravilhoso. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. E é preciso trazer, sobretudo, nem sempre será em forma de um bate-papo na palestra, mas também trazer para o nosso dia a dia, né? A gente faz utilização de copo descartável, a gente tem uma área de plantio de flores lindas lá embaixo, que a gente tem a parte de ecologia, né? A gente tem a vida ativa do descarte de lixo, né? Que a gente pode também estar interferindo, fazendo a separação do lixo seletivo. E é uma conversa que a gente vai levar para o segundo momento com a juventude da GEDAC, para que a gente possa fazer esse momento aqui continuado, né? Interferindo de fato na educação, né? Na criação de mentalidade das pessoas que utilizam a casa. E nós somos essas pessoas. Eu gostaria de fazer uma parte que às vezes nós pensamos que as coisas não estão conectadas. Por exemplo, o nosso equilíbrio com a ecologia.
A gente pode achar que não tem conexão nenhuma, mas tem toda a conexão. Eu vou dar um simples exemplo. Nós desmatamos as matas ciliares para criar pasto, passar avenida, botar concreto. Consequência, geramos menos água, porque as matas ciliares protegem as nascentes dos rios. Com menos água potável, cada vez mais as companhias de abastecimento têm que buscar água mais longe. O que é que isso acontece? Encarece o preço da água. Com menos água nos rios, as companhias hidrelétricas vão subir o preço da energia, porque vai ficar mais difícil de produzir energia e demandamos cada vez mais energia. Com a elevação dos preços, quando chega na nossa mão, nem sempre o nosso salário vai ser suficiente para pagar essa conta. O que é que vai acontecer com o nosso equilíbrio? Vamos ficar preocupados, desesperados, porque não fazemos o uso racional, desmatamos, vamos ficar desequilibrados. E aí, cadê a conexão com o espiritual se nós fazemos um mau uso do material? Sim. Podemos achar que não tem conexão, mas tem toda a conexão sobre isso. Tudo interligado, né? Vai agora? Então... peraí, amor. Fale. Eu queria parabenizar o trabalho de vocês. As meninas foram maravilhosas, todas 4. E você, né, jovem? Eric. Também. E a Pro... Seu jovem velho, né? A Pro Cândida, o esposo. Foi um trabalho maravilhoso. Viu? Nota 10. E eu gostei também da ideia de trazer a garrafinha, né? Já economiza os copinhos. Muito bem. Então, vamos nos conectar, né, com a nossa espiritualidade, nossa centelha divina. Agradecer ao Pai por esse momento e que Ele nos leve de volta para casa em segurança. E que possamos levar esse conhecimento e disseminá-lo também por onde passarmos.
da natureza,